vamos fazer de conta que nós não acreditamos no tema que ele vai nos abordar, que é Deus existe? Então vamos fazer de conta que nós não acreditamos e vamos ver se ele nos convence. Só a palavra certa. Aí botou uma piada. Boa noite a todos. Como a Clair falou, primeiramente eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem dos senhores aqui presentes não acredita em Deus? Pode levantar o braço, o espírito é livre, pensador. Por que todos acreditam em Deus? Mesmo antes de nós conhecermos a doutrina espírita nos esclarece a existência de Deus através do aspecto filosófico e até científico. Mesmo antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu já acreditava em Deus. Então, por que disso? Porque nós nos baseávamos no sentimento inato que todos os homens têm, que tiveram em todas as épocas. Então, em todas as encarnações nossas, nós tínhamos esse sentimento inato da crença em Deus. Atualmente, o homem desenvolveu o seu intelecto, aí ele já não se contenta mais com esse sentimento, aí ele busca uma comprovação da existência de Deus. E é isso que nós vamos tentar passar para todos os presentes aqui nessa noite. A ideia de Deus, a história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e de seus legisladores, correspondendo aos movimentos civilizadores, a poesia dos climas, as raças, a florescência de diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. Então nós temos o primeiro corpo do espírito, é a mente, corpo mental. E nós temos o mental superior, que tem essa função de buscar a evolução, buscar a espiritualidade, estreitar a nossa relação com Deus cada vez mais. Então nós temos o mental inferior, que é o registro de todas as experiências que tivemos no pretérito, e o mental superior e a própria consciência. Com o crescimento do mental superior, essa ideia de Deus, ela foi se modificando na humanidade, e nós conseguimos observar um Deus abstrato, mas com forças intensas e capaz de criar e de cuidar de toda a sua criação. A evolução do pensamento, ela começou com o totem. Talvez seja uma forma de adoração mais antiga da humanidade, é o totem. Passou para o animismo, que é a litolatria, a adoração de pedras, rochas e relevos do solo. Fitolatria, adoração dos vegetais. Zoolatria, adoração de animais. Até hoje, nós podemos ver na Índia a adoração da vaca, do animal. E no Antigo Egito existia deuses associados a rã, associados a pássaros, associados a vários animais. E temos também a idolatria, a adoração de ídolos, nascimento da mitologia e do politeísmo. A partir da adoração de ídolos que nasceu o politeísmo, tanto do Egito como da Grécia e própria Roma, que praticamente absorveu a cultura grega nesse sentido. Deuses antropomórficos, quer dizer, com características humanas. Nós temos do zoroastrismo persa, Hormuzd, fonte da luz e das energias construtivas. Do hinduísmo, Brahma, criador. Do islamismo, Alá, criador. Do judaísmo, Elohim Yahvé, criador.
do cristianismo, Deus Criador. Aí fica a pergunta: Alá, Elohim e Deus do cristianismo possuem características humanas? Não, mas no entendimento das pessoas, sim. No caso do islamismo e do judaísmo, eles possuem características psicológicas humanas. É um Deus ciumento, é um Deus vingativo, é um Deus que cuida somente do seu povo. E no caso do cristianismo, foi uma deturpação do Deus que Cristo nos ofereceu, em que os cristãos, protestantes e de outras religiões, ainda cultuam características psicológicas humanas desse Deus. Eles se consideram os únicos escolhidos para a salvação. Isso aí o que é? Característica humana. Mas o Deus que o Espiritismo nos mostra é um Deus universal, um Deus extrafísico, um Deus que ama a todos sem distinção. Então, talvez seja uma visão de Deus mais avançada. Outro eu não conheço. Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, já começando a responder a Clair aqui, tentando convencer os senhores aqui. Os Espíritos responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. Ao nós observarmos então o meio ambiente, florestas, montanhas, estrelas, a lua, o sol, tudo que o homem não criou, quem criou? Tem que ter um Criador, pois essas obras estão ali, a natureza está ali. Vejam essas obras aí. Terá um Criador? Ao nós observar ela, o que nós podemos tirar de conclusão da pessoa que pintou esse quadro e que fez essa outra obra ao lado? Simplesmente observando, nós podemos concluir que ela possui uma grande habilidade artística e conhece a anatomia humana e conhece a técnica de sombra e de luz. A dona Leila Tereza conhece bem, né? Essa arte da pintura. Alguém poderia me dizer o nome do autor? Eu já fiz uma pergunta, né, numa outra palestra. A Mariana sabe. Leonardo da Vinci. Então, mesmo se nós não soubéssemos que era o Leonardo da Vinci, o autor, ao observar essa obra, a gente iria concluir que existe um autor inteligente, pois o efeito é inteligente. E essa obra aí, será que tem um autor? Essa obra aí é a nossa galáxia. É uma foto da nossa galáxia. Cada pontinho de luz é um sol. Em rosa de cada pontinho tem de 9 a 12 planetas. É um cantinho do universo. Pode-se dizer que é um grão de areia no universo. E é uma obra maravilhosa. Então, se ela é maravilhosa, se ela é uma obra inteligente, tem que ter um autor. O autor é Deus. E esta outra obra aí? Não foi o homem que fez também. Então, aqui nós temos o sistema solar. Temos os planetas. O terceiro planeta à direita ali é o nosso planeta Terra. Vejam o tamanho dele perto do Sol. Aqui ele está até exagerado, ele é menor ainda, comparado com o Sol. Então, o equilíbrio dos planetas, a força que existe entre eles, a órbita em torno do seu eixo e girando em torno do Sol, quem planejou e quem criou tudo isso? Não foi o homem. Então tem que ter um Criador. Só pode ter sido Deus.
O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada não faz nada. Sempre que houver alguma criação, tem que partir de alguma coisa, de algum fato. O Big Bang ocorreu há 14 bilhões de anos aproximadamente. E vocês pensaram para pensar um pouco, pararam para pensar um pouco. O que existia antes do Big Bang? Se Jesus nos trouxe a informação que Deus sempre trabalhou, que Deus é eterno, então nós não sabemos o que existia antes do Big Bang. Mas que existia, alguma coisa existia. Porque Deus cria e criará eternamente. Na questão número 5 do Livro dos Espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, aquele questionamento que eu levantei no início. A de que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio? Não há efeito sem causa. Então, a humanidade sempre teve presente em seu coração, que é o órgão responsável pelo sentimento. Antigamente pensava-se que era o cérebro, agora já se sabe que é o coração. Que Deus existe e nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Não precisa a comprovação científica, mas o homem está em busca atualmente. Sentir e adorar a Deus. Na pergunta 649, em que consiste a adoração? Elevação do pensamento a Deus. Então, é sentimento que todo mundo possui, o sentimento de adoração. Na 650, é um sentimento inato ou produto de um ensinamento? A gente aprendeu isso? Ou foi imantado em nossa alma no momento em que nós fomos criados por Deus? A resposta dos Espíritos é um sentimento inato. Então faz parte do atributo do Espírito. No momento que foi criado o Espírito, que ocorreu aquele processo de unificação do princípio espiritual, foi colocado ali todas as forças que o Espírito precisa para evoluir, para construir a sua felicidade plena. Sentimento que pertence a todos os povos. Nós temos os grandes vultos da humanidade. O grande filósofo da França, René Descartes, no chamado argumento ontológico, afirma que sim, eu tenho a ideia de um ser, de um ente perfeito. Este ente perfeito tem que existir, porque se não existisse, faltar-lhe-ia a perfeição da existência, e esta não seria perfeita. Então, René Descartes, esse filósofo muito importante para a humanidade, chegou a essa conclusão, observando o próprio universo, as suas leis físicas e suas leis extrafísicas. Já o francês Voltaire, seu raciocínio é prático, ao afirmar: o universo me espanta, e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha relojoeiro. O universo foi feito por alguém. Se esse alguém não foi o homem, só pode ter sido Deus. Então, outra conclusão de Voltaire. Talvez nós, meros humanos, passamos a olhar certos fenômenos, e esse fenômeno se repete, e a gente não tira conclusão nenhuma. Mas quando chega uma pessoa de gênio, basta olhar esse fenômeno uma vez só, e ela já conclui que existem forças por detrás disso, existem inteligências por detrás disso. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, Deus é a grande alma do universo, o foco de onde emana toda a vida, toda a luz moral. Não podeis passar sem Deus,
de igual modo que a terra e todos os seres que vivem em sua superfície não podem dispensar seu foco solar. Então, nós não podemos passar sem o sol. Tudo pereceria. Mas também não podemos passar sem Deus. Tudo acabaria. Pois bem, Deus é o sol das almas. Extinguir a ideia de Deus e imediatamente a morte moral se estenderá sobre o mundo. Se tantos homens são ainda incapazes de ver e compreender a harmonia suprema das leis, dos seres e das coisas, é que a alma deles não entrou ainda pelo senso íntimo em comunicação com Deus. Então Deus é amor, é fraternidade, é caridade, tudo isso se resume nos atributos de Deus, de forma infinita. O que nós podemos imaginar de amor não é um amor paternal, um amor maternal. Esse pode ter limite. Mas o de Deus é infinito, infinitamente maior. Temos Santo Agostinho quando estava encarnado. Então, não é o Santo Agostinho das obras básicas. Aí ele já estava desencarnado e ele ampliou seus conhecimentos no mundo espiritual. Foi feita a pergunta para ele: o que é Deus? E ele respondeu: quando me pergunto o que é Deus, eu não sei, porque a nossa mente não é capaz de absorver tamanha grandiosidade. Mas se não me pergunto, eu sei. Então ele vem confirmar que através do sentimento ele sabe o que é Deus, ele sente Deus, só ele não consegue definir, porque definição, conceito, coloca limite, e Deus é ilimitado, então não tem como nós conceituar Deus, ele está fora do alcance da nossa mente. Temos a questão número 1, que é estudada por quase todos os grupos de estudo que passam aqui pela casa, que é Deus. Kardec perguntou o que é Deus. Ele não perguntou o que é Deus, né? Ele perguntou o que é Deus, porque o que é um entre outros. E como Deus está acima de tudo, ele é transcendental, então ele perguntou o que é Deus. Os Espíritos responderam que a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Causa primeira. Tem algumas edições que trazem causa primária. Aí fica mais um questionamento. Tudo que é primário é primeiro? A palavra no francês, première, é traduzida por primeiro, no português, na forma correta. Que se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim, ou desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aquilo que a nossa mente não pode abarcar se torna infinito. Nós jamais chegaremos ao fim. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então os Espíritos tinham essa dificuldade de trazer certos ensinamentos para nós, que nós, além de sermos imperfeitos demais, a nossa mente tem pouco alcance. Aí eles precisavam trazer palavras que viessem se somar àquilo que eles queriam nos trazer de ensinamento. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, a definir uma coisa que não está conhecida por outra coisa que não está mais do que a primeira. Então não podemos afirmar isso porque nós não sabemos o que é o infinito. Um dia nós vamos saber. Jesus o sabe. E desde que o mundo foi criado, Jesus já era perfeito, então ele já sabia. Já interagia com Deus de forma direta. Na questão número 6, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primeira. Então, alguns materialistas afirmam que o universo foi criado através do Big Bang. Mas quem criou o Big Bang? Quem provocou aquela explosão? Então, ali nós temos a maior máquina criada pelo ser humano, que é o colisor de átomos, ou colisor de partículas, que
segundo os cientistas, seria a partícula elementar. Mas, segundo Raul Teixeira, ainda não é partícula de Deus, conforme eles haviam afirmado, porque o fluido cósmico ou universal está além dessa partícula ainda. Na questão 10, pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso sentido. Então nós precisamos de muita evolução ainda. Evolução moral, evolução intelectual, para podermos entender a natureza íntima de Deus. Temos uma longa caminhada pela frente ainda. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição, gustação, e com esses sentidos somos incapazes de perceber a Deus. A única forma de perceber a Deus é pelo sentimento, e não pelos sentidos físicos, por enquanto. Quando nós evoluirmos, chegarmos no último degrau da evolução, aí sim, aí nós vamos interagir de forma direta com Deus. Como tem os espíritos crísticos que interagem de forma direta com Deus e auxiliam na formação de mundos, de sóis e universo afora. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Então Deus é eterno. Ninguém criou Deus, não haveria outro Deus que havia criado ele. É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Assim como Deus é eterno, as leis também são eternas. E desde o micro até o macro, são as mesmas leis que regem tudo que foi criado por Deus. É imaterial? Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria? De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na coordenação do universo. O universo entraria em desequilíbrio, pois haveria muitas mentes no processo de criação e de estabilização das suas leis. É onipotente e onisciente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outros deuses. Então, como ele é único, então ele é onipotente, ele sabe o que acontece em tudo, em todos os lugares, em toda parte. E é onisciente, ele sabe, nós mesmo tendo livre-arbítrio, ele sabe quais as escolhas que nós iremos fazer no futuro. Porque ele não sofre ação do tempo, só nós que sofremos, ele está além do tempo. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Ele está presente no minúsculo inseto, nos seres microscópicos e nos astros gigantescos, nas galáxias, nas nebulosas e em tudo mais. Deus está presente em tudo. A Trindade universal constitui Deus, Espírito e matéria. Então Deus está além do universo espiritual e muito além do universo material. Ao mesmo tempo, ele está aqui, está ali e está acolá. Está presente no universo material, está presente no universo espiritual.
e está além de tudo isso, pois Ele é o Criador. O espírito em evolução ainda necessita da matéria, pois forma juntamente com esta e Deus os elementos gerais do universo. Nós vamos nos apoiar na matéria, estamos nos apoiando já faz muitos milênios, e iremos continuar nos apoiando através do nosso corpo físico para interagir no mundo material. Mas chegará o dia que não vamos precisar mais da matéria. Aí nós vamos interagir com o mundo espiritual, somente com o mundo espiritual. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nos mais profundos recônditos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Da Revista Espírita, 1866. Qual o meio que Deus utiliza para interagir com a sua criação, com os homens, com os animais, com os vegetais, com todo o universo material e com os espíritos também? Então ele interage através do fluido cósmico universal, que é um complexo nervoso, por isso que Deus tudo sabe, tudo sempre está presente em todos os acontecimentos. Na questão 963, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que haja indivíduo, em particular, tenha alguma importância a seus olhos? Para que cada indivíduo, em particular, tenha alguma importância a seus olhos? Então nós vimos aí a grandeza de Deus, né? Será que Ele se importa com nossos homens tão pequeninos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, com certeza. E o ser humano, aqui no planeta Terra, está no ápice da criação material. O nosso corpo está no ápice da criação material. Todos os seres vivos que existem aqui no planeta Terra estão numa ordem inferior à nossa. Então a nossa responsabilidade aumenta bastante nesse sentido. Manifestação divina no domínio da natureza. Astros clareiam o céu noturno. É o amor infinito, buscando suprimir as situações deprimentes da natureza. Tudo que a natureza precisa, Deus supre com a sua presença, com o seu amor. Flores valorizam espinheiros. Então, a beleza das flores no meio dos espinheiros. A gente fica pensando, da onde vem o amor de um animalzinho, um animal fêmea que tem filhote? Quem colocou esse amor em seu coração? Se esse animal, ele não é racional, ele é instintivo, ele é instinto, todo instinto. Esse amor de proteção aos seus filhotes foi Deus que colocou. E ele manifesta através desses instintos. Não é Deus protegendo a sua criação. No campo do pensamento, é o amor, é o infinito amor, buscando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura. Então Deus está agindo também no campo do pensamento, moldando essa capacidade do ser humano em expandir o seu sentimento de amor. No início começa na família, nos filhos, nos entes mais próximos. Depois, com o passar do processo evolutivo, esse amor se expande a todos os irmãos que habitam no mesmo ordem e posterior a todos os humanos no universo. E professores também estão inclusos, desfazendo a sombra das ignorâncias. Deus utiliza, tanto os pais, utiliza os professores para agir sobre seus filhos. Continuação no campo do pensamento. Médicos a sanarem a doença. Muitos médicos relatam que quando estão fazendo cirurgia,
parece que a mão deles está sendo guiada, devido à perfeição do corte, à precisão com que eles fazem aqueles cortes. Então é Deus, é os espíritos ligados à área da saúde que estão auxiliando aquele médico. Alma generosa socorrendo a necessidade. Temos o exemplo de Chico Xavier, Irmã Dulce e Irmã Teresa de Calcutá. E para finalizar, o Salmo 23. Deus é meu pastor, não me faltará. Em verdes pastagens me fará descansar, para a tranquilidade das águas me conduzirá. Fará meu espírito voltar ou retornar, e me guiará por caminhos justos por causa de seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Diante de mim prepararás uma mesa na presença dos meus provocadores. Tu ungirás minha cabeça com óleo, minha taça transbordará. Certamente, bondade e benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei na casa de Deus por longos anos. Alguém sabe quem é o autor desse salmo, hein? Isaías, claro. Davi. Mas a tradução é diferente na Bíblia, né? Essa tradução aqui é a correta. É direta do hebraico. Mas essa Isaías, claro, mencionou isso. Ah, ele mencionou? É. A tradução que o pessoal usa é: o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Então essa é a tradução que foi distorcida. Então eu gostaria de encerrar com uma música, um vídeo, que vem falar da relação do homem para com Deus, Pai Criador. Seja
obrigado a todos, que a paz de Deus e de Jesus continue conosco.